Salve, salve nação vascaína, tudo bem com vocês? Megamente aqui. Ó, vídeozinho de hoje nós vamos falar da vitória do Vasco na estreia pelo Campeonato Carioca e também um pouco da despedida do Ryan, que foi embora para disputar a Premier League. Ryan que foi vendido num acerto econômico aí, ó, de 35 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais, 220 por aí assim, de milhões de reais. E não teve como segurar a joia por mais tempo, entendeu? Então, não teve jeito. Ontem foi um jogo em tom de despedida. Depois que Rian foi substituído pelo Verratti, ele praticamente estava se despedindo dos companheiros, apesar da torcida ter gritado muito para ele ficar, fica. Aí a torcida pedindo para ficar. Vasco jogou uma partida assim, tanto quanto... A partida foi boa, poderia ter sido melhor, apesar do Maricá ser um adversário tanto quanto mais fraco, né? Foi uma partida boa. O Vasco entrou todo com os titulares, todo São Januário cheio, lotado, apesar de muitos idiotas, muitos críticos dizerem que São Januário estava vazio. Não estava vazio, eu estava presente e vi lotado. São Januário estava, entendeu? O Vasco abriu o placar numa saída de bola errada do Maricá, onde o Andrés Gomes conseguiu interceptar a bola, chutou pro gol, o goleiro soltou, deu rebote e abriu o placar, entendeu? No segundo gol, um gol do Coutinho, aquela chapada clássica, né, que o Coutinho tem, tobou, driblou o goleiro com a letra, deu aquela tocadinha pra frente, ajeitando a bola, 2-0. Depois o Vasco deu mole, né, na defesa e acabou sofrendo um gol, né, deixando a partida em 2-1 e assim o placar terminou. Vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco abriu o placar logo no começo do segundo tempo, um segundo tempo a começar avassalador. O Vasco fez logo 2 gols e depois também não fez mais. Rian recebeu uma bola, a arbitragem até deu impedimento, mas Rian continuou a jogada, driblou o goleiro e fez o gol. O quarto gol, um gol do Carlos Cuesta, né? Nossa, um escanteio, a bola sobrou para ele chutou, o goleiro rebateu, ele chutou de novo o gol. Não entendi porque ele não comemorou. E o segundo gol do Macaé de cabeça, do camisa 10, né? Que a gente infelizmente não sabe nem o nome do time do Macaé, mas terminou a partida desse jeito, 4-2. Verratti entrou no segundo tempo no lugar do Ryan, também não conseguiu nada, só que logo que ele entrou, chutou uma bola pro gol, quase fazendo um gol logo na entrada, mas também não conseguiu nada, entendeu? Então, que a gente vai falar um pouco também da saída do Ryan. Não teve como segurar o Ryan. Ryan foi embora, entendeu? Vai seguir a vida dele. Eu particularmente, o Diniz também, a coletiva, disse que não era a hora dele sair, que ele podia ficar um pouco mais, que ele ainda está se descobrindo como jogador, podia ter ficado um pouco mais e quem sabe lá na frente, no meio do ano, ou na janela de meio do ano, ou até mesmo no início do ano que vem, ir para um time maior, por um valor até maior, 40, 45 milhões de euros, com uma multa de 80 milhões, pô, vai sair por 35, eu acho que não valeu a pena, para ir para um time de média estatura lá do campeonato, lá da Premier League, então eu acho que não valeu a pena. Era melhor ficar um pouco a mais, jogar um pouco mais no Brasil, se consolidar um pouco mais como craque, entendeu? Tentar conquistar pelo menos um título no Vasco, porque infelizmente nos tempos pra cá, as joias do Vasco, né, saem muito cedo do Vasco e não conquistando nenhum título. Assim foi o caso do Coutinho, também saiu sem ter conquistado nenhum título, voltou e por enquanto também não conseguiu conquistar nenhum título ainda, né? Então eu acredito que o Vasco será campeão carioca esse ano. E o Vasco também fechou a contratação do atacante Brenner, né? Que estava na Udinese da Itália. O atacante não conseguiu se firmar no futebol italiano e foi contratado pelo Vasco. Não sei se por empréstimo, vou pesquisar ainda, mas já sei que o salário dele vai girar em torno dos 500 mil reais por mês e tá fechado. Pelo menos com a saída do Ryan, nós vamos, né, botar o Brenner no lugar. Não sei se o Verratti fica no banco ou não, até o Brenner ter condições de jogo, vir até se adaptar, treinar, fazer os exames, não sei se pode demorar um pouco. E contamos que a estreia dos reforços, no caso do Rojas e o Alan Saldívar, seja pelo menos contra o Flamengo, que será no próximo mês da semana que vem,
tendo em vista que vai ter o jogo do Vasco agora domingo contra o Nova Iguaçu e São Januário também. Então, galera, se tu é novo por aqui, gosta desse tipo de vídeo, informações sobre o Vasco, essas coisas, não esquece, não deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todo dia postando vídeo, todo dia fazendo live, né? Contando com a ajuda de vocês aí. Se tiver gostando, dá uma moral, já clica no dedão no likeão, mete logo o dedo nesse like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e a gente vai ficando por aqui, né? Mais tarde, amanhã com certeza vídeo com mais informações, estreia de novos jogadores e essas coisas, né? Tenham todos um bom dia, fiquem todos na paz.